Se eu te dissesse que a sua dificuldade de ser constante nos estudos não tem nada a ver com preguiça nem falta de força de vontade, mas tem tudo a ver com a sua dificuldade de ser humilde com as suas expectativas sobre você mesmo. Não entendeu nada? Então fica por aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma simples e extremamente poderosa de alcançar a constância nos estudos e como descer do salto pode colocar você na frente de quem sequer ouviu a respeito dessa ideia. Não é incomum que as pessoas com as quais eu trabalho, seja na mentoria, na terapia ou na própria comunidade Hoje Não Procrastino, digam que tem dificuldade de começar. Herbert, é difícil para mim começar. Às vezes, do nada, Herbert, eu sento e estudo 3 horas, só que eu não consigo estar lá de novo no outro dia. Eu passo longe, depois talvez de uma semana, às vezes 2, eu volto a estudar de novo. É muito difícil para mim superar a dificuldade de começar, embora quando eu comece, eu consigo, Herbert, estudar horas e horas. Eu ouço isso com bastante frequência e não é aleatório. Inclusive, também não é aleatório o fato de que você, quando começa a estudar, estuda 3, 4 horas, às vezes, mas não consegue voltar lá no dia seguinte. Isso tem muito a ver com um pensamento que eu chamo de 8-oitentista, que é o tudo ou nada. Talvez na sua cabeça a máxima seja: só vale a pena estudar se for para estudar uma quantidade de tempo certa, uma quantidade de tempo razoável, se for para fazer horas líquidas. E aí na prática você acaba então definindo esse ideal, ele tá claro na sua cabeça, mas ao mesmo tempo que ele tá claro, ele te impede de executar na prática. Por quê? Porque ele tem que ser esse tempo. Então a dificuldade de uma pessoa de começar está necessariamente ligada com as expectativas dela e aquilo que eu chamo de desumildade. Porque pensa comigo, se você é uma pessoa que não tem rotina de estudo definida, não tem o hábito de estar lá dia após dia, todo santo dia, ou mais próximo disso, e você quer estudar do jeito certo, fazendo pelo menos 2 horas por dia. Ok, eu vou começar no início do mês que vem, o mês está acabando, quando começar o mês eu vou começar junto a estudar e serão pelo menos uma hora e meia, talvez 2 horas por dia. Quais as chances de você sustentar isso se você simplesmente não tem o hábito? É nisso que a humildade consiste. A humildade então consiste em diminuir as suas expectativas sobre você mesmo, porque na sua cabeça o certo já está definido, para que você possa colocar isso em prática, colocar isso em ação. Fazendo assim, você foge do pensamento 8-oitentista. Você se torna uma pessoa mais flexível, como eu gosto de dizer, mais humilde nas suas expectativas sobre você. Colocando em uma imagem, a pessoa que tem expectativas desleais, desumildes sobre ela própria, transforma o início de uma tarefa numa parede. Ou, como eu gosto de dizer, numa escada de degrau único. Por quê? Porque o pensamento é 8-oitentista. Então, ou é nada, ou eu estou embaixo, ou é tudo, eu estou em cima. E essa pessoa acaba então dificultando que ela própria engaje na tarefa, porque de repente não é mais sobre subir uma escada, degrau por degrau. Agora parece ser sobre pular um muro. E você vai concordar comigo, mano, e o mano do outro lado. Pular um muro é muito mais difícil do que subir uma escada. Talvez com ambos você chegue lá em cima, num nível, numa altura. Mas qual dos dois é mais viável? Qual dos dois é mais sustentável? Talvez o principal ponto em relação a preferir escadas e não muros é que a queda ela é menos dolorosa. Quando você tá pronto para ser humilde, e aí você cai, você falha, você talvez volte um degrau ou 2, mas você sabe, subindo o degrau você pode chegar lá de novo. Quando você cai do muro, isso pode ser desastroso, isso pode ser um crash na sua motivação, e a frustração tamanha pode inspirar você a nem tentar de novo. Por isso é que eu digo que a dificuldade de começar, embora super presente, é apenas a segunda maior dificuldade de uma pessoa quando ela quer engatar nos estudos. Por quê? Porque a maior dificuldade, a número 1, a top 1, é a dificuldade de recomeçar, voltar depois que eu falho. Por quê? Porque aí eu tenho que lidar com a culpa, com a frustração, eu tenho que lidar com um monte de pensamento, um monte de acusação, eu tenho que lidar com a ansiedade de, olha, desse jeito não vai dar certo, você falhou, olha, falhou de novo, tenho que lidar com a vergonha, tenho que lidar com um monte de emoções, e você sabe, se você me acompanha, você sabe, se não sabe, saiu agora. Existem emoções ajudando a justificar porque que a gente adia a tarefa. E essas são as emoções que tornam recomeçar mais difícil do que começar. Embora começar seja extremamente difícil. Então, para não ficar apenas no conceito e ilustrar para você de que forma você pode lidar com isso na prática, eu te daria uma dica que é uma dica bem prática mesmo. Comece com 15 minutos, comece com 10 minutos. Pode pensar, Herbert, isso é, cara, muito pouco. Isso é muito pouco, Herbert. Isso é algo, caramba, que eu não consigo nem ver valor. Eu não vejo valor em estudar 10, 15 minutos. Eu vou te dizer que pode ser que você não veja valor. Nesse caso, a pergunta para você vai ser: qual é a menor quantidade de tempo ou de páginas que é pequena o suficiente para você conseguir realmente estudar, para tirar daqui e colocar na prática, mas também que é grande o bastante para você ver valor, para você levar a sério. Pequeno o suficiente para você realmente fazer, eu não quero que esteja aqui, eu quero que esteja aqui, mas grande o bastante para você levar a sério. Quantidade de tempo que é essa? Pode ser esses 10, pode ser esses 15. Eu já mencionei logo 10 e 15, porque em geral quando eu faço essa pergunta, as pessoas me dizem: Herbert, acho que 1 hora, vai. Herbert, eu acho que, caramba, 40, 45. Algumas pessoas chegam na meia hora, o que já é maior, é o dobro do 15, é o triplo do 10, que eu sugeri, mas já é menor em relação a 1 hora, 2 horas. Por isso mesmo, a humildade é um exercício, humanidade, e sendo um exercício, ela precisa ser repetida, ela precisa ser performada, ela precisa ser exercitada,
para que você consiga ver você próprio da forma mais humilde e por isso mesmo que você consiga manter a constância. Por isso mesmo que você consiga ser a pessoa que executa. Você tem vontade de ser um executador, pessoa que faz acontecer? Isso é possível. Está a uma humildade de distância. E por que funciona? Por que a gente se torna um executador quando a gente é humilde? Isso porque a gente tira a parede do nosso caminho, humanidade. Imagina, é como você, caramba, quebrar aquele muro e transformar ele num degrau. E quando você dá esse passo, surge um outro automaticamente, automagicamente, surge um outro degrau em seguida. Quando você dá aquele, surge um outro. Quando você menos percebe, você está no topo de uma escada. Você olha para trás e fala, caramba, eu subi de lá. Funciona simplesmente porque torna mais fácil. Existe um cálculo de custo de resposta para tudo que a gente faz. Existe um cálculo que é feito, e isso é basicamente um tema ali da neurobiologia, das neurociências. E esse cálculo envolve algumas coisas, entre elas, quão difícil é fazer isso aqui, o quão desafiador isso vai ser. A gente afeta diretamente essa variável desse cálculo de custo de resposta quando a gente é humilde. Por isso mesmo, descendo do salto, a gente torna mais fácil, mais provável que a gente engaje com a tarefa efetivamente. E de novo, uma vez lá, os outros degraus, os degraus que vão me levar mais acima, eles vão surgindo automaticamente. Então, humanidade, em uma palavra, começar. É disso que você precisa. E para ter certeza que ficou claro para você que é disso que você precisa, eu vou te dizer que a humildade ajuda a começar, mas ela ajuda mais ainda a recomeçar. E essas são as duas dificuldades maiores que eu, ajudando pessoas com a procrastinação nos estudos, na terapia, na mentoria, na comunidade Hoje Não Procrastino, que eu vejo. E a humildade ajuda com ambos. Por quê? Porque uma pessoa que está sempre pronta a diminuir as expectativas dela sobre ela própria, sobre a tarefa que ela vai fazer, e olha, pode ser que não seja assim tão grandioso, eu posso começar de um jeito mais humilde, eu posso simplesmente começar, essa pessoa, ela simplesmente se torna imparável. Não é que ela se torna infalível, infalhável. Ela pode falhar, por isso ela vai precisar recomeçar quando ela falhar. Não deu para estudar hoje, vou precisar voltar amanhã. Mas ela vai conseguir voltar amanhã. E é por isso que ela é imparável. Humanidade, o que é que pode parar você quando você está sempre pronto para retomar? Quando você está sempre pronto para começar? Ou seja, recomeçar. Quando você começa e pode recomeçar. Me conta, o que que para uma pessoa que não para? Você percebe? A redundância da frase é de propósito. O que que para quem não para? Para quem não para, caramba. Me conta. É disso que a gente está falando aqui, humanidade. E por isso mesmo eu deixo claro que lidar com as emoções da gente é o caminho pra gente lidar com a procrastinação, porque uma vez que a gente consegue colocar essas coisas em ordem, meu amigo, minha amiga, o mundo é nosso e o mundo é pouco. O mundo é pouquinho demais, o mundo é troco. O mundo é nosso e o mundo é troco. E bom, humanidade, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário se tiver alguma dúvida, ou se você gostou tanto a ponto de, Herbert, caramba, isso aqui conversou comigo. Me conta então o que conversou contigo, se esse vídeo foi certeiro aí no seu coração, foi certeiro aí na sua realidade, se eu tava descrevendo você enquanto eu falava. Enfim, aproveita para se inscrever, porque sairão outros vídeos tão bons quanto esse. E eu quero deixar um convite para você conhecer a comunidade de estudos Hoje Não Procrastino, onde eu abordo esse tipo de questão com aulas, mas também com exercícios práticos para você executar. Eu gosto muito dessa coisa prática de como é que eu faço, Herbert, para colocar isso em ação. Porque é sobre isso, é sobre tirar daqui e colocar aqui, beleza? Então é isso, aguardo você por lá, link na descrição se você quiser conhecer e até o próximo vídeo.